Caralho, pergunta 11. Aqui vai ficar muito perto. Já compartilha no teu também, que eu botei o vídeo no meu. Prefere que eu coloque assim de lado ou assim mais... Não, assim... O pessoal vai mandar perguntas. Ah, tem outro lado, então precisa sem bateria. Tu tá no teu aí, né? Tá, compartilha ainda. Tem que tomar. Eu vi a pergunta 11 ali, já vi. Qual é a pergunta? Qual é a música? É esse aqui o meu, tá errado. O cara já iniciou. Hã? Já iniciou aqui. Sim. Ah, tá. Então tá de boa, então. Entrou a gente já hoje. Boa, fu. Daqui a pouquinho, hein, gente? Daqui a Quase, pouquinho tá? estamos entrando no ar, ó. Já Compartilhando estamos aqui aqui. O meu já tá ligado já. Não tá no Face ainda. Douglas E. Já sim. Hã? Michael. Tem que tá. O... Tá aí, né, Gui? Sim. Não entrou pra ti ainda. Tem 7 pessoas ao vivo. 8. Com Y Oi, e com tá. C. E Precisamos ele de mais não. gente vendo o programa. Já entrou ao vivo. No ali. Acho que a tua internet. É o Wi-Fi da rádio, tá? Não tá muito bom. Eu não consigo. Quantos? Então a 7. resposta foi essa, né? Então é diferente, eu vou responder depois pra... Quem perguntou isso primeiro? Ela disse para não se identificar que vocês conhecem. Eu entendi isso aí. Eu acho. Posso ver que aí? esse- Ah, A internet tá lendo. Não, Que custa? Porque já tá aí quando Foi pra- sai. Tem 10, tem 10. 12, 12. Precisamos de mais gente. O pessoal tá É falando? fraco. O pessoal tá falando? Tem gente dando amei. Oi, gente, daqui a pouquinho Então tá a entrando no ar, resposta viu? foi essa. Daí, do Guilherme, Sim. se tu caso não pegar aqui, se tu ver que eu mandaram uma pergunta, tu me avisa aí também. Onde é que vai aparecer quando me mandarem uma pergunta? Ai, onde tá o Embaixo. Vai fazer um radinho. Ah, tá, é que só tá aparecendo que estão assistindo. Ah, Só um momento, gente. já entrando no ar, meu Não, é que a povo bunda lindo. passando na frente. Ó a bagunça que é bastidores, tá? 20. Hã? 20? Olha! Olha, aumentando a audiência. Peraí. Tudo bom, Essa cadeira tá beleza? quebrada. Se não tiver que sair, tu não passa na frente da minha câmera, tá? É Ah, nóis. desculpa. Vou te agradecer porque normalmente os bastidores fazem isso, né? Não, mas Eles não os são meus obrigados a bastidores nada. não fazem isso. Os Até porque meus ninguém sai bastidores são É, comportados. porque tu não sabia que ela fez um dia quando alguém fez isso. Bah, não sabe. É. A pessoa fica fazendo bomba, né? Você senta lá bem pertinho desse microfone. Aham. Ah, você na casa, né, gente? Não mudou nada. Sabe como o trem funciona. A gente tem prótese e a gente entende, né? Nem importa. Eu tenho que ver se tá ligado essa vez no meu microfone, que outra vez não tava ligado, eu bem na hora falando. E Meu microfone eu tá não consegui desligado. fazer ainda o... Tu me dá um sinalzinho. Te dou todos. E o Gui deu um sinalzinho achando que era ele. Não, eu tô arrumando aqui o andar da câmera. Que eu vou abrir o microfone e a pessoa dizer alguma coisa, não deveria dizer. Tá. E eu acho que isso é melhor que dizer mesmo. Porque, pessoal, Aipim. Opa. Boa noite! Está entrando no ar mais um Diversidade no Ar. E eu sou a Carol Roger e hoje nós estamos sem o Douglas Roger aqui, então vocês vão ter que aturar minha voz o programa inteiro, 1 hora inteira, só com essa voz irritante, a louca. Porque o Douglas teve que ficar cuidando da sua nova esposa, né? Nasceu hoje. Né? Nasceu hoje a esposa com peitões e tudo. Parabéns, Richelle, por esses belos pares de seios, né? Agora ela é peituda. Vamos trazer ela no programa novamente para mostrar a prótese, né? E hoje nós temos aqui 2 convidados maravilhosos, que são aqui de Sapucaia, que representam a parada LGBT de Sapucaia,
que é o Douglas, né, Butsky, Eu eu falei certo seu Falou nome, certo, né? Butsky. O Douglas Butsky, que é assessor de políticas LGBT no município e organizador da Parada Livre de Sapucaia. Boa noite, Douglas. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui contigo, né? Então, um abraço então, pro Douglas, que fiz uma macumba bem feita, né? Pra ele não vir hoje. E estamos aqui também com o Maicon Alves, que também é organizador da Parada Livre de Sapucaia. Boa noite, Maicon. Boa noite, Carol, tudo bom? Tudo ótimo. E pra quem não sabe, eles também são casados. É isso aí, por favor. Então tirem os olhos, tá? Já são casados. E não podemos mostrar o cameraman também, que é o ajudante que tá aqui, o Guilherme, o Gui Fernandes também que tá aqui. Um beijo. Secretariando, Gui. né? Secretariando, também assessora. Eu falei errado. Assessorando, Eu nunca secretariando. sei falar essa palavra direito, tá? Eu tô de ressaca, então vocês têm que entender isso. Gente, antes de começar Olha o estado disso aqui. Olha só. Antes de começar sobre a entrevista de hoje, para fazer as perguntas aqui para os meninos, eu quero falar uma coisa séria para vocês. Vocês sabiam que a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo? Aproximadamente 800 mil pessoas se matam no ano. Isso dá 2.200 a cada dia. No Brasil, são 12 mil os casos de suicídio. Isso dá uma estimativa de 32 casos por dia. Nos últimos 50 anos, aumentou pelo menos 60% os casos de suicídio no mundo. Falar é a melhor solução. Eu já conversei sobre isso em alguns shows meus. Se você está passando por algum problema, gente, sempre existe uma solução para tudo. Só a morte que não há solução. E se você se deparar com uma pessoa que está triste, que está dando sinais, por favor, converse. Não vire as costas para essas pessoas. A depressão é uma doença grave e mata. Ontem, por exemplo, teve a Patrícia Santiago de Canoas, que cometeu suicídio, uma moça tão bonita, cheia de vida. Então, assim, gente, vamos conversar, vamos ajudar. E você que está passando por momentos assim, converse com as pessoas, desabafe, não fique isolado, não fique sozinho. Procure ajuda ou médica, ou familiares, ou religiosa, enfim. Converse, desabafe. Falar é a melhor solução. Sabe, Carol, até puxando um gancho sobre a questão do suicídio. E a gente acaba perdendo também vários amigos, Sim. né? Eu também já perdi amigos e amigas por conta do suicídio. E até as questões dos LGBTs, né? Que acontece isso muito por conta do preconceito, acabam optando por esse tipo de... Que na verdade a pessoa não quer, ela não quer morrer, ela quer só simplesmente resolver aquele problema, né? E as pessoas têm medo de falar do suicídio, principalmente através de políticas públicas, questão do governo, Ministério da Saúde, porque há muitos anos atrás, lá na década de 20, no século passado, que fizeram uma portaria do Ministério da Saúde proibindo para que se falasse de suicídios. Imagina. Porque na cabeça deles, falar de suicídio está incentivando as pessoas a se suicidar. E o que eu vejo, que hoje nessa sociedade moderna é a falta da palavra. É verdade. A pessoa escutar, a pessoa, enfim, prestar atenção, ouvir, participar, ou se interagir, entendeu? Dizer que está ruim. Mas a pessoa tem que estar... Então, falta política pública, falta as pessoas fazerem uma propaganda, digamos assim, para ficar mais fácil, para que se fale do suicídio, para que se evite ele. Eu acho que agora vão começar, né? Porque, como vocês estão vendo, o índice está aumentando cada vez mais. Pode ser considerado a doença do século, né? Porque é o que está acontecendo. Porque só esse ano, conhecidos e amigos, eu acho que foram 5, 6 só de suicídio. E no meio LGBT, conhecidos também. Que agora recentemente. Então é uma coisa muito grave. Mas vamos mudar o assunto agora, né? Boa, então, vamos falar de TechPix, então. a louca. Vamos falar de mim, né? Mas então assim, pro Douglas primeiro. Tô tentando compartilhar a live. Ele tá até agora tentando compartilhar. Beijo pro pessoal
pessoal que está assistindo aí pela minha live e pelo canal do YouTube, né? Vocês podem acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube TV Líder do Vale ou pelo www.radio.liderdovale.com.br. Então, qual é a função, tá, de um assessor de políticas LGBT? Muitos. Mas, como eu posso dizer, eu vou contar um pouquinho da história, né? E eu acho Senta que lá vem a história. para ver como é que vai a função. Sapucaia sempre foi conhecida pelo tradicionalismo. Então, a gente tinha que romper barreiras para se falar de alguns assuntos. Quando foi criada a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente via, bom, o que Sapucaia hoje está precisando? E por eu ser LGBT, por me identificar pela pauta, pelos meus amigos, pela situação toda, e por experiências negativas que eu tive, eu me enxerguei naquela situação de assim, bom, nós temos que fazer alguma coisa para os nossos iguais se sentir bem. Sim. Tentar lutar por uma sociedade melhor. Foi aí quando nasceu a assessoria de políticas LGBT. Sim. Fui convidada a fazer parte, na gestão passada, né, do prefeito Balim. Ele convidou para fazer parte e a gente foi aquela caminhada. E o que hoje nós fazemos? Né? O Dr. Link ainda continua com essa política, né, de fortalecimento da população LGBT. Hoje, o que o assessor de políticas faz? A gente faz, além dos projetos, aqueles escritos, tenta captar recurso, a gente procura também fazer as palestras nas escolas. Sim. E nas palestras. Todas as pautas que Eu tô antecipando a ação. Vai falando. Tá, eu tô acabando com a pergunta da Carol, né? Mas faz parte. Mas o que. Então eu não vou atrapalhar a Carol, tá? O que o assessor faz? A gente combate o preconceito, supera a discriminação, supera o preconceito em Sapucaia. Isso pra entender melhor, assim, é como se fosse também uma ONG. Na verdade, não entra bem dentro da ONG. Não entra... É porque a gente é governamental, é do governo. Ah, tá, é a ONG não do governamental, tá. Não, é como se fosse. Porque nós temos uma ONG aqui em Sapucaia que se chama Ensergues. Sim. E que é através dessa ONG que a gente está conseguindo também captar recursos para fazer política. Então nós temos os dois pontos. Sim. A ONG, que é o movimento social, as pessoas que participam, enfim. O grupo da diversidade. Sim. Né, que nós queremos aumentar, inclusive, esse grupo que está crescendo, está legal, muita gente quer participar. Deus, né? E isso é bom, porque a gente às vezes começa meio sozinho, quando vê tem uma galera que quer caminhar junto. Né? E tem um lado o governo, que é aquela pessoa que realmente é responsável por aquela política. Aquela coisa assim, é a ONG, pede dinheiro para quem? Vai para o governo. Sim. Hoje eu participo de parceria, na verdade a gente faz parcerias, não inclui recursos financeiros, só parceria mesmo para fazer as coisas. Agora entendi. Tá bem explicado. Douglas, espero que o Douglas esteja assistindo para ver se eu estou fazendo aqui. Eu acho que o Douglas está fazendo um chazinho de alho para gripe, né? Só pode. Não, é que ele falou que ele tinha que ficar em casa, né, para auxiliar e também para fazer o jantar da Richelle, porque a Lara, que é a cunhada, é péssima em fazer comida. Olha, vai dar quebra-pau depois dessa minha declaração aqui, gente. Assim, como é que surgiu a ideia de trazer a parada LGBT pra Sapucaia? Tanto faz qualquer um de vocês dois responder. Ele ficou mais empolgado falando. Eu digo que o microfone é um objeto de poder. Aí é muito bom. Quando a gente pega o microfone, a gente expande aquilo que a gente pensa. E eu não sei, eu tô acostumada a ver o Douglas no microfone, tá sempre, né? É que nem é uma disputa pra botar no microfone. Não vou te dizer nem o dia que eu te vejo. Não, né? Enfim, já tem live, deve ter adolescentes. Né? Mas enfim. Né? Quando a gente começou lá em 2013 a trabalhar. E 2014 foi a nossa primeira parada, que por sinal abaixo de chuva. Que eu não fui, né? Deu temporal, inclusive vários artistas não puderam chegar. Mas eu tenho justificativa. Sim, tava arranhando. Gente, não, antes de tu terminar de falar que eu estava pronta pra ir, tirei a foto pra provar. Só que foi no ano das asas, né? Foi no ano das asas, foi. Não, foi o ano que foi um arco-íris. Não, foi usando. Não, a minha eu estava numa gripe, tive que fazer os shows na outra cidade, começou a cair chuva e mais chuva, eu falei, desculpa, eu não vou ter condições, eu vou mandar uma mensagem.
Tu me respondeu, né? Sim. O Douglas não mandou nem a merda. Eu falei, o Douglas... Eu fiquei de mal. Eu falei, o Douglas ficou pé da vida a gente comigo. pegou uma data ruim também, né? Porque Dia 21 de a dezembro. gente tinha que botar a parada na rua e era a data que nós tínhamos. Sim. Né? Então, tá chovendo, vamos cancelar Não pra tem quando? como. Não tinha data. Não tinha. Daí até algumas pessoas, faz dia 25 ou dia 24, né? Que não vai ter movimento na rua e tal, vocês conseguem Sim. fazer a parada, mas Foi tido uma parada no Natal. uma parada no Natal, não ficaria legal. Mas, assim, o que a gente viu? Em 2014 a gente começou a trabalhar nas escolas também. Sim. A fazer as palestras nas escolas, nos postos de saúde, enfim, vários ambientes públicos e até privados. A gente ia lá para fazer palestra para a superação do preconceito. E para nós, e o que foi a parada? É aquele encerramento, é a festa para que sinal que deu certo. Sim. Deu certo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Por mais que veio aquela questão das críticas, enfim, a gente contou. Deu 120 pessoas, né? Uns vão dizer 100, outros vão dizer 110, mas eu acho que dos 120 pessoas tinha na frente do palco. Muita A gente... Val era uma que tá sempre assistindo o a Val programa. faceira lá. Beijo pra Val. Inclusive a Val, ela se tornou, ela foi espectadora, né? Ela assistiu a parada e depois no outro ano ela abraçou junto. O Jean, o André, enfim, uma galera ali conosco. Começou ali, foram só pra ver e no outro ano foram ajudar. Sim. São parceiros até hoje. Isso é maravilhoso, né? A gente Pra sempre nós, precisa de apoiador, E eu né? sempre digo assim, ó, e pra nós, a questão de ter chovido, ter dado pouca gente, a gente até acha que foi bom. Porque a gente era inexperiente no dia. Sim. Então, assim, ó, tudo aquilo serviu pra gente ter uma noção para que em 2015 a gente pudesse fazer uma parada melhor. E também, e alguma coisa que, pra mim, tudo que eu inicio, sempre, tudo que eu faço por primeiro, chove. Sim. E eu tenho filosofia, tudo que eu vou fazer, chove. Impressionante. Eu digo que a semente, quando a gente planta na terra, precisa de água para brotar, florescer e dar frutos. Profundo. Então, a Hoje primeira não parada- Hoje não choveu. Né? Mas foi aquela coisa assim, brotou. Sim. E é um trabalho muito legal aqui em São Paulo. Tá lindo, tá lindo. Eu sou suspeita de falar, né, gente? Porque a partir do segundo ano eu fui, quando foi pro calçadão. Inclusive tem fotos de Chico comendo, né, das duas. Toda né? parada. Ai, toda foto que é minha, Tava sempre sempre tem batinha, eu né? comendo em todas as paradas. Eles só tiram esse tipo de foto. Não, mas eu sou suspeita de falar porque assim, ó, vocês me receberam com tanto carinho, uma parada tão linda. Vocês, foi tudo nos mínimos detalhes, lembrancinha, o tratamento com o artista, desde a chegada até a saída. Gente, assim, eu me senti muito em casa. Eu amo fazer show na parada de Sapucaia. Não tô puxando saco porque vocês estão aqui, não. Isso eu já falei no Face, já falei para as pessoas onde eu vou, que eu adoro fazer show na parada de Sapucaia, porque vocês tratam a gente com assim, ó, no máximo de respeito. A gente sente em casa, é uma coisa família, isso pra mim é maravilhoso. Porque tinha algumas paradas em outras cidades que eu não quero falar, Enfim. que eu não gostava porque aconteceu uma coisa ou outra, mas depois mudou a apresentação, fui convidada, me trataram com maior respeito e a partir daquele momento eu voltei aí e amo. Mas eu não vou falar a cidade pra não Sim, pra não causar dar problema. atrito. A gente pensa no seguinte, aí a parada é a nossa casa. Sim. Então, como é que a gente quer ser recebido? Como é que a gente quer tratar nossas visitas? E assim, como é que a gente também quer ser tratado? Sim. Mas aquela coisa assim, a gente está recebendo os artistas em casa, que vem assim, gastam muito para fazer a produção, com maquiagem, com meio de transporte, pede pegar Uber agora, ou enfim, pede pro vizinho, pede para amigo. E tipo assim, a gente tem que... Às vezes o que mais vale é o abraço, então aquele mimo que é pra ter em casa. Sim. As pessoas estarem em casa. E o mimo que eu ganhei aqui, esse docinho maravilhoso, né? Ai, muito bom. E entrando também nesse assunto, nós artistas adoramos, mas como a cidade recebeu a parada? Sabe que a repercussão mesmo, o Mike, né, vai ser Tanto faz, a vergonha é um dos dois. Tá. Não, eu acho que é a repercussão na cidade. Né? Lembrando que aqui tem perguntas minhas e do Douglas Tá, misturadas. mandou um bilhetinho. A primeira parada foi bem complicada, vamos dizer assim. Nós tivemos uma resistência de alguma parte de alguns vereadores, né? Sim. Enfim, que não queriam que acontecesse separado, enfim. Mas eu acho que a sociedade em si de Sapucaia viu a parada como uma coisa diferente, uma coisa que não tinha em Sapucaia.
Né? Nós, como eu digo, nós não eu e Douglas, mas nós todo um conjunto de pessoas, quando a gente fala Parada Sapucaia, a gente lembra das pessoas da sociedade civil, que é lá sem aval, que é o Ronei, que ajudam. Nós temos funcionários da prefeitura, né, que também ajudam a gente nesse dia. Temos a Guarda Municipal também, que nos dá todo o apoio. Então, acho que é um conjunto, né? E a sociedade e as pessoas de Sapucaia viram que nós era a única cidade que não tinha parada. Sim. Né? Nós tínhamos aqui Canoas, nós tínhamos Esteio, nós tínhamos São Leopoldo, Novo Hamburgo, que fazia... E Sapucaia era a única que não fazia, né? Sendo que nós tínhamos público para isso. Né? Nós temos LGBT em Sapucaia. E, inclusive, quando a gente foi falar da nossa parada em Sapucaia, foi falado, mas não tem LGBT em Sapucaia. Sim. E nós, como não tem? Tem muito! Horrores, né? Meu Deus! Daí foi falar, não tem. Não, nós tínhamos... Os LGBTs hoje em dia são que nem os gremlins. Né? Tu toca a água, eles estão proliferando. É uma coisa assim. Os LGBTs da nossa própria cidade iam para outras cidades, né? Iam para paradas de outras cidades porque não tinha nossa. E agora, tendo esse movimento todo, as pessoas dizem, não, realmente. E também muito do achismo, né? Tu tem uma ideia de uma parada, aquela promiscuidade, aquela festa, né, enfim, né, de algazarra, enfim, putaria, que é totalmente diferente, né? A gente trouxe uma parada totalmente diferente. A gente tem um trabalho, né, como a gente diz, a gente, como eu digo, o Douglas, enfim, ONGs e CERGs também, trabalha o ano todo nas escolas, né, entregando folder, fazendo palestras, enfim, oficinas, né, para chegar à parada que é o final, o fechamento daquele ano, né? Então, ou seja, nós não trabalhamos só com festa, nós temos outros trabalhos fora o evento. Que as pessoas olham assim, é só botar um palco e botar as pessoas a dançar em cima. Não é assim. Até a Carol fala muito nas paradas, né? O fervo também é a festa. O fervo também é luta. Também é luta, né? Então é uma realidade, né? Sim. A parada é uma festa, obviamente, mas tem um punho muito de luta ali por trás, né? Então acho que... Sabe que eu me coloquei no lugar dos organizadores, que a gente sempre ia pra parada como espectador. Sim. E botava defeito. Que é normal. O ser humano adora criticar os outros. Mas aí tu chega num ponto e tu olha assim, ó, gente, como dá trabalho botar uma parada na rua. Nossa! Por exemplo, a gente quer fazer dia 19 de novembro, tá marcada a nossa parada agora de 2000. Ele tá assim, ele vai atropelando, ele vai respondendo as minhas perguntas, tá? Hoje ele tá assim, eu trouxe alguém mais rápido do que eu, ele tá respondendo as minhas perguntas. E aí, enfim, e a gente já tá organizando. Alguns artistas já estão montados, a gente já começa a ver o palco, o modelo, aonde, e a gente está optando em fazer de novo na frente da prefeitura, sim, porque o calçadão fica pequeno. E aí o palco acaba ficando baixo também para os artistas, né? Porque em 2015 ficou baixo por causa da questão da fiação elétrica. Eu sou suspeita de falar porque eu gostei dos dois lugares. Tanto da prefeitura como do calçadão. Então, pra mim, tanto faz. Eu sou daquela tanto faz porque os dois lugares ficaram perfeitos. E a gente quer continuar fazendo a prefeitura porque assim, é um parque, uma praça, tem sombra. Ficou uma coisa bem ampla, assim, organizada. E vai ter o buffet de novo? Ainda provavelmente sim. Então é bom. Olha, gente, o buffet, se vocês não têm noção como é maravilhoso aquele buffet. Inclusive, também a gente quer agradecer as pessoas que já estão, os artistas que já estão se autoconvidando, enfim, né, falando que querem participando, né, participar. Isso é muito legal, porque mostra... Só não engole o microfone, tá? Isso mostra realmente que as pessoas querem estar com a gente, né, a gente gosta da nossa parada. E o legal é que o pessoal já está interagindo, o Renato e o Eduardo estão ouvindo, os dois estão assistindo a gente, já mandaram... Beijo, menino! Inclusive o Renato mandou umas 10 mensagens aqui. Renatinho, beijo, querida. E outra coisa que eu ia falar sobre essa questão dos artistas, vocês abrem uma grade para fazer a contratação dos artistas. Vocês abrem uma grade e o artista quiser participar e entra em contato com vocês. Como é que funciona? Na primeira parada a Débora organizou, a segunda a Marinória, na terceira agora já fui eu e agora vai ficar fixo comigo. Como é que a gente está fazendo, como é que a gente faz a grade? Primeiramente a gente deixa um espaço para os artistas locais, né, da cidade de Sapucaia do Sul. Né? Possivelmente aqueles que têm algum envolvimento com LGBTs, mas também alguns outros artistas que queiram fazer shows nos primeiros horários ali. E depois a gente vai abrindo para os artistas que a gente já conhece, né? A preferência sempre é para os artistas que já estiveram com nós. Sim. Então a gente sempre pensa nisso, né? A gente sempre convida os artistas que já estiveram conosco nas outras paradas da primeira parada.
e depois a gente vai abrindo para outros artistas, né? Todo ano a gente consegue um número de 40 artistas no mínimo. Sim. Né? Isso é muito bom, porque a gente diz de 40 vai 30, né? Mas aparece bastante gente. Isso é tão chato quando acontece, né? A gente tem tanta gente... Tá certo, eu, né, fiz isso na primeira parada, mas... Depois foi. Mas é que realmente, no meu caso, não teve desculpa, foi realmente por uma questão de doença. Eu não estava bem, eu estava com velho. Mas tem gente, que inventa desculpa e não vai. E umas desculpas assim cabeluda, em esteio. Todo ano acontece isso. E artistas, assim, ó, que eu tenho maior respeito e consideração. Tem uma pessoa que eu não vou citar nomes, 2 anos, deu uma desculpa cabeluda e depois eu descobri que a pessoa tava, ó, cagando e andando pra parar de esteio. E isso que a pessoa falava sempre muito bem da parada de esteio. Eu fiquei muito decepcionada. Sabe que os artistas, a gente gosta, enfim, os talentos de Sapucaia, aquelas pessoas que sempre estão conosco, assim, participar, artistas. E, inclusive, a gente abre também um espaço para os novos. Sim. Porque existem muitos novos talentos, assim, talentos mesmo. A Aurora Rosa, né, evoluiu muito em 2 anos, assim. Desculpa não falar dos demais, mas é que eu acabo acompanhando um pouco mais o trabalho da Aurora. A gente viu como ela evoluiu. Então, e outros artistas que começam, inclusive alguns que começaram para essa época, a gente viu assim, de um ano para o outro. Então, os artistas novos, os talentos, eles sempre dizem, mas eu tenho vergonha, não sei se eu vou conseguir. Mas, assim, ó, o palco é tu aproveitar esse momento, é tu aproveitar essa oportunidade, de seguir à frente, porque, enfim... Não tem que ter vergonha nenhuma, olha, a pessoa mais exibida da face da terra. Gente, segredo, quem tá com vergonha, com timidez, quando você subir no palco, vocês coloquem um ponto fixo, olhem para um lugar fixo e façam um show. Vocês não precisam estar olhando para o público. Vocês coloquem um ponto fixo e esse é o segredo. Vocês vão soltar. Claro que eu já gosto de olhar olho no olho. Eu gosto de entrar e olhar a reação das pessoas. Eu gosto de olhar. E lá em esteio dessa questão dos artistas da grade, que eu já vou aproveitar como nós estamos falando disso, infelizmente não tá funcionando assim de abrir a grade e o artista se inscrever. Não, a gente quer dar oportunidade para todos os artistas. Nós esse ano reformulamos a grade para dar oportunidade para os artistas novos, mas está funcionando só por convite. Tem alguns artistas entrando em contato comigo, gente, eu fico muito chateada, muito triste de não conseguir colocar todo mundo, mas é que lá em Esteio são 30 artistas. Então a gente, infelizmente, não consegue colocar todos, né? A gente, ano passado a gente teve bastante pessoas que quiseram fazer os shows, a gente tentou encaixar ali naqueles 5 minutos, na correria toda, mas esse ano a gente também está com o tempo reduzido. Complica. Diminuiu um pouco ali o nosso tempo de parada, né? A gente ia fazer as 2, agora vai ser às 3 horas da tarde. Então também isso vai dificultar um pouco, né? Então a gente pede que as pessoas também não fiquem bravos com a gente, não é questão da gente não querer colocar. Não, se fosse por nós colocava todo mundo. A gente fazia 24 horas de parada. É que também tem um problema. Até quando vai montar a grade, ninguém quer fazer os primeiros horários. Então assim, ó, e o que acontece? Às vezes tu quer iniciar a parada às 3, mas o pessoal quer fazer show sempre depois às 6. Eu cheguei numa conclusão. Eu tô assim, foi contigo que eu falei ano passado, né? Eu tô assim, quero me colocar 2 horas da tarde, me coloque às 2, quero me colocar assim, quero me colocar a tal horário. Eu não tenho esse problema com horário. Se quer me botar de primeira, eu vou primeira, porque tu é artista. É complicado montar. Tu tem que dar preferência pra quem assim, a fulano tem um compromisso às 6 horas, vamos colocar ela primeiro, então, mais cedo. Sim. Ou a outra, é a questão de horário e compromisso das pessoas. Vocês têm que entender isso. Eu, por mim, faço qualquer horário. E também uma coisa também de segmentos, né, gente? A gente também não pode botar numa parada 20 MCs cantando funk, né? Então a gente tenta colocar... nós estamos com problema lá em Esteio também. A gente não pode ter como abrir um leque muito grande, porque é uma questão, é um movimento LGBT, né? Então a gente tem também tentar equilibrar as coisas, né? Vamos diminuir o volume. Falando isso, então, qual é o dia da parada livre? Dia 19 de novembro. 19 de novembro. Estamos correndo aí, vamos começar a fazer as reuniões já, organizar. Então, assim, gente, 19 de novembro, a quarta, né? A quarta parada. Quarta parada livre, não, LGBT, né? LGBT. LGBT de Sapucaia.
perguntas aí? Jonete Nienon, isso? Nienon. Que casal amado. Toda maneira de amor vale a pena. E as pessoas são maravilhosas. A Janete, eu conheço ela, é muito querida ela, adoro Beijo ela. pra Janete. Um abração, obrigado. Isso aí, gente. E assim, qual foi a maior dificuldade pra montar a parada? A maior dificuldade? Primeiro, assim, acho que até de todos, dinheiro. Dinheiro. Até a É gente... que cada ano tem uma dificuldade diferente, né? Eu acho que a gente teve a primeira do público, depois a gente teve a questão financeira, depois a gente teve a questão de lugar no ano passado, que a gente teve que acabar mudando 3 vezes de lugar em cima da correria. Então acho que cada ano teve uma coisa mais alarmante, assim. Né? Teve isso também? De 3 vezes? Nós tivemos que correr atrás e escolher 3 lugares diferentes. Porque primeiramente assim, no calçadão, Sim. né? Mas pela questão de data, de fechamento de data, enfim, contratos, a gente teve que transferir a parada do calçadão e botar do outro lado da passarela. Tá. Só que como era a época de Natal e o comércio ia abrir, nós poderíamos atrapalhar o comércio pela questão do palco e tudo, a gente preferiu não fazer ali, a gente foi aumentar a prefeitura. Então, ano passado a nossa dificuldade foi local mesmo, que a gente não, tipo assim, foi meio corrido, mas saiu parado igual. E esse ano, assim, a questão financeira, enfim, esse momento de retenção de despesas, então a gente vai fazer uma parada um pouco mais reduzida também. Sim. Né? O palco e tal, as coisas, a gente está tentando negociar aí com Só 4 vamos ver, por pessoa. né? Vamos abrir aí, só 4 salgadinhos por pessoa. Ai, gente, 4 salgadinhos. A gente vai ser aberta a licitação ainda para a empresa que vai prestar o serviço ainda de montagem. Sim. Vai ser aberto ainda. Mas a gente já colocou assim, valores assim, ó, de mercado para tentar fazer o mínimo possível. Porque a gente sabe, né, que em momentos de crise, enfim, a gente tem que... Dar uma reduzida. Tem que dar uma reduzida, né? Mas, enfim, estamos se virando. Assim, essa foi a pergunta do Douglas, Tá, né? vamos dizer. Sabemos que tu faz um lindo trabalho nas escolas de Sapucaia. Como conseguiu entrar com este projeto? E houve algum empecilho na hora de ir para as escolas? Tu sabe que quando a gente vai falar de pauta LGBT, superação de preconceito, vem o imaginário da cabeça das pessoas. Sim. O que o Douglas vai fazer, o que vai falar, o que vai fazer isso, o que vai fazer aquele outro. Mas a gente teve um vereador que fez protocolou um projeto de lei, a gente conversou com ele, a gente deu o que eu chamo de Luciano Rodrigues, na época ele era vereador e hoje ele é secretário de Educação. E a gente fez esse projeto de lei, criando o Dia Municipal de Combate à Homofobia, e também a gente estava criando, e ali junto a gente criou um mecanismo que permite com que nós podemos ir para a escola fazer esse trabalho, junto nesse projeto de lei. Então é lei. Sapucaia pode abrir as escolas e os espaços públicos para fazer isso. E quando a gente começou a participar, a gente fez uma reunião pedagógica primeiro com a Secretaria de Educação, apresentamos o projeto. E nós fizemos uma capacitação com todos os orientadores e supervisores. Que isso é muito importante, que eu venho falando há um bom tempo. Por quê? Que eles têm que capacitar eles, né? Porque a gente apresentou o que nós iríamos fazer. E o que é mais legal, assim, tem frases de alunos e professores que ficam guardadas, e professores o seguinte: Douglas, a primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei com muito medo. Quando tu me colocou numa sala e tu falou da pauta LGBT, falou de lésbicas, gays, tu falou de travestis, transexuais, porque dentro da minha concepção era errado. Mas quando eu te trouxe para a escola e eu escutei tu de novo, eu entendi o trabalho que tu estava fazendo. Teve até inclusive um vereador na época que disse bem assim, né? O Douglas está indo para as escolas para ensinar os alunos a ser gay e ser lésbica. Na cabeça, sem noção, né? Sem noção nenhuma. O que eu vou lá e falo? Eu falo sobre a questão do preconceito, o sofrimento que as pessoas LGBTs passam, a questão da automutilação, a questão e se cortam, e a questão do suicídio, muitos tentam suicídio. Enfim, inúmeras. A gente atendeu crianças que já tentaram, que foram atiradas da escada para fora. Meu Deus! Porque alguém julgou que ele poderia ser gay. Isso na escola? Isso, e o adolescente não é gay. Ele disse, eu não sou, mas os meus colegas chamam que eu sou e fazem isso comigo. E a gente, inclusive, atendeu jovens que tentaram suicídios, que a gente conseguiu. Porque depois das palestras, os jovens nos procuram
pra tentar, tipo assim, ó, me ajuda. Ou me ajuda um amigo. Era isso que era uma das minhas perguntas aqui também. Que ele já tá respondendo se nessas palestras vocês tinham se deparado com situações de bullying e preconceito. Muitos, inclusive assim. E eu pensei que tinha diminuído, não, então tem alguns bastante. Jovens, eles se levantam e falam na hora. Muitos jovens. E outros, eu sempre deixo meu nome e muitos me adicionam no Facebook depois e falam. Porque é aquela coisa assim, ó. Como é que a gente previne suicídio? É ouvindo, é falando. Sim. Então, o que aconteceu? Eu sempre deixo meu nome, deixo meu telefone para quem pede ali, tipo assim, qualquer coisa fala comigo. E através dali a gente deixa esse canal aberto para ouvir a reclamação e tentar ajudar, tentar resolver a vida da pessoa. Até inclusive tem escolas que é apaixonante. A gente entra para dar um período, mas a gente fica 2 períodos conversando. Tão bom que flui, né? Os alunos começam a perguntar coisas, por exemplo assim, ó. Mas como é que é? Tipo assim, como é que é sair na rua? E como é que é a família? Eles começam a fazer essas perguntas que não passam na cabeça das pessoas o preconceito que a gente sofre. As pessoas não têm noção do preconceito que é negado, do direito que nós, enquanto cidadãos, temos e que é negado que nós temos LGBTs. E ele sempre tem muitas perguntas para fazer, né? Muito. Uma vez eu dei uma entrevista na Unicinos. Gente, me perguntaram cada coisa cabeluda, mas lá foi cruel, né? E umas perguntas cadeira pra de jornalismo. Então já eram os adultos, né? E umas perguntas que pra nós, assim, tipo assim, tu perguntar uma coisa tão simples, mas que é que pra quem viveu na ignorância, aquilo é uma curiosidade, aquilo é uma dúvida enorme. É verdade. O pessoal então que tá curtindo o programa é o Nils Caleb. Olha, o alemão escreve aqui a letra do alemão. A letra do alemão é triste. O Marcos Santos, a Carlinha Santos. Beijo, a Carlinha. A Vanessa e o Jonas. Vandressa. A Vandessa. O alemão. A Camila e o Márcio. A Janete. O Jalcinho Pedroso. Olha quanta gente. O Rodrigo Almeida. Valéria Barbosa. Jefferson Teixeira. Gida Terezinha. Ivete Sangalão. Beijo pra vocês. Não, Douglas Roger. Douglas Roger. Não sabemos o Rosando também tá vendo a gente, pode mandar mensagem. Então, assim, quais são... Então, vocês têm esse trabalho nas escolas, tem a parada, fora isso, quais outros trabalhos que vocês A gente têm? fez um trabalho também no Trabalhos passado. espíritas. A gente faz trabalhos espíritas, eu jogo carta no Não, a gente também, ano passado, a gente fez na saúde. Porque às vezes o profissional da saúde também trata com preconceito. É que nem eu digo assim, o preconceito, a pessoa que trata com preconceito no dia a dia, eu não culpo. Eu não digo que a pessoa, tu é preconceituoso, porque às vezes, para aquela pessoa entendida, alguns casos. Eu já respondo. Porque assim, ó, pessoas surgem às vezes surgem do nada na nossa vida e elas vêm para ficar. E 2 macumbeiras. Sabe? Então a gente tem que se cuidar, né, pra não ter feitiço pra nós. A Deb, a gente tava procurando ali, era um apresentador que era parado e tal, e aí ela foi parceira. Sim. De montar grade, de ajudar, de dar ideia, e mesmo abaixo de chuva ela tava lá. Ela aguentou todo o tempo, ela foi lá. Sim, toda a maquiagem dela guerreira. foi. A Lolita também. A Lolita tava lá. Foram lá assim com chuva e tal. A Valma então apareceu. A Valma Classic, inclusive. Beijo pra Valma. Vamos começar isso aqui de uma vez, pegou o microfone, ela e a Lolita, e se foram lá pra frente, vamos fazer show. Mas eu não sei como não derreteu. Foi. A Valma a boneca de cera, não sei como não derreteu. É que a Valma sempre toma formol antes de ir, que é pra dar uma conservada. Ela vai me matar. Beijo, Valma. E também e a pessoa que esteve lá, e que também foi um ano muito difícil pra Magnólia, aquele ano. E a gente se tornou amigos naquele dia. Sim. E amizade que até hoje, tanto o Fabiano quanto o Ricardo, o Félix, enfim, são pessoas que eu jamais quero me afastar na vida. Sim. A gente criou um laço de amizade maravilhoso. E foram pessoas que, no segundo ano que a Magnólia entrou, disse assim, vamos lá, foi. A gente briga tanto,
tanto. Mas é uma briga que, tipo assim, a gente briga, vamos embora. O Marco, inclusive, já até brigou tanto uma vez com o Magnólia. Ele brigou com o Magnólia e disse, eu vou... Ela faz brincadeira e ela só falou de coisa séria com a gente. Não, mas é que eu tinha ainda muita pergunta pra fazer, né? Mas passou assim, correndo essa 1 hora, e a gente foi conversando, foi fluindo a conversa. E isso, quando acontece, é porque o programa foi maravilhoso. Ai, foi muito bom. A gente volta quinta-feira. Então vocês vão ter que voltar. Vão ter que voltar, que tem mais perguntas pra mim fazer pra vocês. Mas o importante também é sabermos que agora no dia 19 de novembro. 19 de novembro teremos a nossa 4ª parada de luta LGBT, né? Aqui de Sapucaia, de luta LGBT, é tudo a mesma coisa. É pra diversidade, enfim. Vai ter a parada pra gente ser feliz e pra gente brincar bastante. Isso, vai ser na prefeitura. Na frente da prefeitura. Gente, não é longe da estação, é algumas quadras. Bem pertinho. É super perto, tem praça lá, tem árvores, tem sombra, bem legal o espaço. Deixa então a tua mensagem.